Bom, para iniciar, vou ler um trecho aqui pequenininho da página 14 da nossa apostila e daí eu vou seguir explicando aí o restante dos assuntos. As empresas, elas estão à procura de pessoas que agreguem valores a elas. Nesse sentido, elas procuram solidificar seu atendimento como qualitativo e diferenciado, pois só assim elas conseguirão a fidelização tão ambicionada por todos os empresários de qualquer ramo. Desejam também boas indicações, respeito, confiança e credibilidade, dentre outros fatores que um bom atendimento pode trazer para uma instituição organizacional. Então é o que a gente sempre comenta nas aulas, né? Então as empresas elas procuram pessoas que agreguem valor, pessoas que tragam valores explícitos para empregarem isso e aplicarem ao bom atendimento. Como a gente sempre fala, você tem a sua cultura pessoal, contém seus valores e você precisa adequar os seus valores aos valores da empresa para que o teu atendimento seja bem sucedido. Lembrando que é importante ter os bons comportamentos, expressar isso para o cliente e para a empresa no dia a dia do trabalho. Então, os bons comportamentos são educação, cortesia, simpatia, tratamento personalizado, confiança, lealdade, respeito, interesse pelo atendimento e disponibilidade. Isso é super importante. Estar disponível, mostrar para o cliente que você está à disposição dele. E daí fazer todo aquele processo de entender qual a necessidade, descobrir qual é o real desejo do cliente e induzi-lo a uma boa percepção do teu atendimento. Então coloque-se no lugar do cliente, seja empático com ele, tá? Utilize bastante aí esse conceito de empatia, ok? Vamos lá ver o próximo tópico. Ainda continuando aí sobre esse assunto, sobre fidelização, as finalidades do bom atendimento, temos aí, para tornar fiéis os clientes encantados, atente que cada situação de atendimento é única. Tenha atendimento personalizado. Identifique-os. Faça pós-venda. Então, pós-venda é interessante, né? Você fazer um atendimento já pensando na volta do cliente. Saiba as suas necessidades e desejos, a gente já comentou sobre isso. Pergunte a ele o que ele espera de você. Isso é uma boa pergunta, tá? Isso é uma boa... você deixa uma boa impressão, tá? Linkado à disposição. Então, o que é que você espera desse atendimento? Durante o atendimento mesmo, certo? Adapte-se a eles, então, e abra aí bastante, né, os seus ouvidos aí para captar a mensagem do cliente e procurá-lo satisfazer da melhor forma possível. Conquistar novos clientes custa caro, por isso valorize os que já possui. Então valoriza o cliente que chegou na tua loja, no teu estabelecimento, aquele cliente que está à tua frente, tá? E daí você vai conseguir a fidelização dele. Seguindo adiante, nós temos aí os diferenciais competitivos de cada profissional, tá? Então, tá aí na página 16, tem um tópicozinho falando sobre isso, um trechozinho. Os diferenciais competitivos não se restringem à qualidade do produto e à acessibilidade com os preços, mas envolvem também um tratamento personalizado e especializado aos consumidores, assim como preocupação com suas preferências e intenções, ferramentas essenciais que os fazem sentirem satisfeitos e com intenções de voltar às empresas. Então, além de toda a boa aparência que o ambiente pode proporcionar, além do produto que é de total interesse do cliente ou o serviço, que é o que atrai ele à empresa, ao estabelecimento, à loja, você precisa agregar valor com o seu atendimento, com a personalização do seu atendimento. É o fazer bem feito, ok? Em busca da excelência, lembrando que, como eu falei, a excelência é algo que a gente está sempre buscando, está sempre à nossa frente. Então, por isso é que é gostoso, né? A gente procurar fazer as coisas bem feitas
procurar colocar qualidade em tudo que a gente faz, almejando a excelência, que é uma coisa que te estimula a melhorar sempre, certo? Então a gente nunca para de ser bom, a gente nunca para de querer ser melhor. Então a excelência é, como eu já falei em um vídeo anterior, aí é como a linha do horizonte, né? A gente vê aquilo perfeito, bonito, mas a gente nunca consegue chegar lá. É algo que sempre está à nossa frente, ok? Os detalhes. Os detalhes são importantes. A gente falou sobre posturas, sobre atitudes. Então, são diferenciais, pequenos comportamentos, pequenos gestos que vão fazer o diferencial. Temos aí alguns elementos que nós podemos utilizar ao nosso favor, né? A voz, a audição e o português, né? Como a gente transmite a mensagem para o cliente, como a gente está transmitindo a mensagem também para a nossa empresa, né? Qual a forma de me expressar, né? Se preocupar aí com o português correto, ok? Como a gente já comentou aí, então a boa comunicação, ela precisa ser transmitida com clareza e com transparência, utilizando também gestos e aparência. Então, pense na imagem que você quer passar. Aí você vai trabalhar os seus gestos e trabalhar a aparência. É a forma de se vestir mesmo, tá? É a forma de se apresentar para a empresa, se apresentar para o cliente, ok? Se apresente como se estivesse indo para um lugar agradável, como se você estivesse fazendo uma coisa agradável, certo? Você recebeu uma pessoa importante. Então, coloque isso em mente, se motive, estimule-se e daí faça o seu atendimento da melhor maneira possível, dê o melhor de si. Então, com relação aos gestos, eles precisam ser comedidos, ou seja, tem que ser cuidadosos, tem que ser gestos leves, harmoniosos e equilibrados. A aparência. A aparência é o principal tópico, é a higiene, né? Então é uma coisa que as pessoas observam assim de cara, né? Principalmente agora. Então, a higiene, pois esse item independe de roupas de grife e caras. O que importa é a adequação do que se veste ao local de trabalho e o trato com que se apresenta as roupas. Então, uma roupa bonitinha, bem passada, tá? Não precisa ser a roupa da última moda, mas uma roupa simples que se adeque ao ambiente de trabalho, ao local que você está exposto, ok? Temos aí um tópico interessante para vocês observarem aí na apostila, que são os 10 mandamentos do bom atendimento. Eu vou ler aqui só os 3 primeiros e vocês dão sequência aí com a apostila de vocês. Então, primeiro atendimento, primeiro mandamento é surpreender, né? Então é necessário superar as expectativas do cliente. Então é preciso deixá-lo impressionado. Surpreender é a palavra-chave, ok? Segundo mandamento é a apresentação. A apresentação, ela tem que ser impecável, tem que estar sempre limpo, cheiroso, cheirosa, vestir-se bem. Então as pessoas bem apresentadas atraem outras. As pessoas mal apresentadas, ao contrário, elas as afastam, tá? Então várias pesquisas comprovam que as pessoas que se preocupam com estas questões têm muito mais chance de se dar bem na vida, tá? Em todos os ambientes. Seguindo aí para a página 20, nós temos aí soluções de problemas de clientes. Então, nessa parte, o foco principal é a criatividade, né? É aquele desembaraço que você tem, aquele jogo de cintura para resolver as questões, as várias situações que podem surgir. Então, o ponto fundamental aqui é a criatividade, pois solucionar os problemas é uma das piores das situações que o profissional de atendimento tende a lidar. Então, algo surpreendente, algo que inusitado, perdão, que pode acontecer lá, está fora do script, fora da tua programação, fora do procedimento, está fora de todas as coisas que você vê e dizem para você fazer. E agora, como é que eu resolvo, né? Então, usa a criatividade,
é importante buscar ajuda, tá? E deixar claro para o cliente, que você quer resolver a questão dele, certo? Isso aí é importantíssimo. Então, e atente que o bom profissional é o que sempre está disponível. Não interessa se ele falhou na venda ou alguém ou outro setor da empresa falhou. O cliente ele precisa ter a sua causa resolvida, isso é fato. E nesse ponto, tem-se uma excelente oportunidade de reafirmar o bom atendimento, superar o atendimento ou o atendimento ruim. E aí você vai ter aquela energia a mais, né, para resolver outras questões. Poxa, resolvi uma situação super difícil, super embaraçadora, achei que não ia me sair dessa, e aí você acabou satisfazendo o cliente, né, gerando um vínculo aí de confiança e a volta do cliente, né? Você acabou de fidelizar o cliente de uma forma que você não esperava. Então, surpreenda-se com isso, comemore a sua vitória por ter resolvido esse caso, essa situação, esse problema e, o mais importante, ter deixado o cliente satisfeito. Então, não tenha medo do cliente. Quando ele vier com inúmeros problemas ou reclamações, seja criativo e tenha sempre soluções e resolva, mesmo que não seja da sua competência. Se você que o atendeu de início, abrace a causa e se vire nos 30 e faça o cliente sair da sua frente encantado com a sua presteza e eficiência. Então jamais fuja do cliente, nada de se esconder atrás do balcão, dizer que vai almoçar, que não trabalha no local, que está com outro cliente ou qualquer outra explicação mentirosa de sua imaginação. Assuma o problema, assuma a sua responsabilidade. Seja comprometido. Então, temos aí também a questão de... Um fator importante é a maneira como o ser humano se apresenta ao mundo, tá? Atente-se que todas as pessoas estão olhando para você. Assim, uma impecável apresentação traduzida pela utilização de uniformes, crachás, cabelos penteados e barba aparada para os homens e maquiagens para as mulheres também influencia no processo de comunicação. Ou seja, você transmite algo ao seu cliente por meio de todas as coisas que te cercam fisicamente. Idem aos clientes. Por isso, é tão importante preocupar-se consigo mesmo. Então, o principal e primeiro canal de comunicação com o cliente é você, o atendente. Então, por isso, você precisa estar bem, transmitir uma boa imagem, né? Estar bem, vestir-se, aquela questão, né? Vestir-se para o mundo, ou apresentar-se para o mundo, ok? E aí você vai trabalhar a questão da percepção e empatia. Como é que você lidar com isso? Como é que você trabalha a empatia com os outros? Como é que você trabalha a questão da percepção, tá? Durante o atendimento ao cliente, você precisa desenvolver. Olha, a gente não sabe, as pessoas, os especialistas, né, os profissionais, grandes profissionais, vivem estudando sobre isso, aprimorando técnicas, estudando métodos, ferramentas sobre negociação. E eles praticam muito isso. Mas ninguém é dono da verdade. Isso é uma coisa que se aprende na prática, no dia a dia, são habilidades que vão sendo adquiridas com o passar do tempo. Então, você que não tem experiência, você que ainda não está no ramo de trabalho, não se preocupe. Busque desenvolver, busque conhecer. Tenha vontade de conhecer, tenha vontade, arrisque-se, tá? Para desenvolver habilidades de negociação. É uma coisa que você adquire com o tempo. Então, temos na página 22 aí que negociar é buscar o ponto essencial e benéfico para ambas as partes envolvidas na negociação. É chegar a um acordo entre interesses comuns e posições divergentes. Por isso, é importante demonstrar verdadeiro interesse pela outra parte. É o negociador, o atendente, com sua capacidade argumentativa
de simpatia, de empatia e sinceridade, que irá encaminhar o negócio e ajudar na construção do bom atendimento e satisfação do cliente. Quem nunca vendeu, quem nunca atendeu, quem nunca esteve à frente de uma loja, pode se deparar aí com várias situações na nossa vida, na nossa rotina, que é pedir algo ao pai, né? Quando o filho vem te pedir alguma coisa, quando você está negociando uma questão com o professor, né, da escola, angariando aí alguns pontos, querendo tirar vantagem em questão de provas ou trabalhos, mostrar a tua habilidade. Então, há uma negociação. Você vai utilizar os seus argumentos e vai ouvir os argumentos da outra parte. E aí, você precisa se colocar no lugar de quem está do outro lado. Tentar utilizar argumentos, convencimento, persuasão, para poder chegar a um fator comum que agregue valor para as duas partes. Né? Que o cliente saia satisfeito, que eu consiga desenvolver o meu trabalho de uma forma perfeita. Tá? Que eu consiga conduzir aquela situação. Então, a negociação é isso, certo? É uma conversação que envolve interesses e que eu preciso satisfazer a tua necessidade e você precisa satisfazer a minha, tá? De me destacar como um profissional, de efetuar uma venda, de efetuar um bom atendimento, ok? Então, voltando lá no início, né? Frisem bem isso. Negociar é buscar o ponto essencial e benéfico para ambas as partes envolvidas. Ok? Então, esse é o foco. Então, só para fechar aí um pouco, né, o nosso assunto, nós temos aqui sobre os procedimentos internos. Lembrem-se que, como eu já falei e vim falando, isso é uma coisa que a gente se depara muito nas empresas, que é a diferença de valores entre e comportamentos entre as pessoas, né? Entre os profissionais e as empresas. Então, todas as empresas elas têm regras internas, possuem procedimentos. E aí você, como um profissional, como colaborador daquela empresa, você precisa se adequar aos procedimentos internos. Tá? Você precisa, às vezes, abrir mão de alguns valores seus, né? Que é difícil, os valores geralmente são coisas comuns, mas comportamento, tá? É uma nova cultura que você vai absorver, que você vai se inserir numa nova cultura, então precisa estar aberto para isso. Você precisa querer praticar, querer obedecer às regras internas e os procedimentos da empresa, tá? Então, é um processo de adaptação que você precisa estar envolvido e a partir do momento que você vai se envolvendo, você passa a estar inserido naquela cultura, ok? Então, os procedimentos internos, eles são de fundamental importância para a caracterização do atendimento da empresa. Então, da representação, da cultura, da organização, que deve ser transportada para o funcionário, para que ele consiga obedecer criteriosamente os procedimentos da empresa e repassar a cultura aos clientes que atendem. Então, vocês podem observar que de um estabelecimento para o outro, a gente sente uma coisa diferente. Né? E se a gente for para outros países, outros estados, a gente vai vivenciar mais ainda essa diferença. São formas de atendimento diferentes, são formas de falar diferentes, são formas de acolhimento, de resolver problemas de uma forma diferente. E aí a gente acaba caracterizando a empresa. Então, você lembra de um atendimento, por exemplo, a diferença entre Carrefour e Hiper Bom Preço. Então, alguma coisa vai chamar a tua atenção, alguma coisa diferente no atendimento, alguma coisa diferente no ambiente. Então, vai caracterizar. Então, eu sei expressar que no fazer uma compra no Carrefour me traz tais benefícios e eu sei que fazer uma compra no Hiper Bom Preço vai me trazer outros benefícios. Há uma diferenciação por questão de cultura. Então, uma empresa diferente da outra, são marcas diferentes, mas cada um com o seu. Elas vendem praticamente as mesmas coisas, mas a experiência que eu vou ter em uma é diferente da experiência que eu vou ter na outra.
tá? Isso aí está muito atrelado à cultura da empresa, os procedimentos internos e os valores que elas querem transmitir para os clientes, ok? E, assim, é importante que a empresa ela se preocupe com o treinamento. Então, é preciso que vocês, a partir do momento que vocês estiverem no mercado de trabalho, se as empresas não tiverem uma periodicidade de treinamentos, que vocês procurem, que vocês estimulem as empresas a fazerem isso, que vocês questionem, busquem se desenvolverem mais, ok? Dentro da própria empresa. Utilizem isso, seu poder de persuasão, exponham suas necessidades e bola para frente, ok? É importantíssimo também a gente checar todo mundo. É bom que vocês consultem na internet depois, né? Sobre o Código de Defesa do Consumidor. É importantíssimo nós termos noção sobre o que tem lá dentro, tá? Sobre alguns conceitos básicos, sobre os tópicos mais importantes, sobre questão de preço justo, né? Sobre a concorrência, sobre o comportamento, o tratamento com o cliente, sobre a questão de devolução de mercadorias, de atendimento autêntico, né? O cliente ele não pode ser lesado, a transparência no atendimento. Então, hoje em dia o Código de Defesa do Consumidor está como obrigatoriedade em todos os estabelecimentos comerciais, né? E a população, os clientes, né? Eles têm noção de alguns direitos, não todos, né? Mas muita coisa que a gente precisa aprender ainda. Mas, em suma, todo mundo sabe que tem direitos e que esses direitos, no âmbito comercial, estão inclusos lá no Código de Defesa do Consumidor. E aí o cliente ele está utilizando bem essa ferramenta, ok? Temos aí, só para a gente ter ciência, né? Então é bem visível que os consumidores estão cada vez mais conhecendo seus direitos e com isso eles estão mais exigentes, né? Ou seja, eles estão buscando reivindicar os direitos que possuem e punir as organizações que não respeitam enquanto consumidores. Então isso é fato, né? A gente vê aí que qualquer informação que a gente quer hoje a gente busca na internet, mesmo as pessoas mais leigas conseguem ter acesso a essas informações e até pelo boca a boca, né? Os noticiários de jornais e outros. Então, o Código de Defesa do Consumidor é o maior avanço nas relações de consumos atuais, pois ele restringe os abusos empresariais que outrora existiam no mercado como um todo, tanto de produtos como de serviços. Afinal, o cenário era de clientes